Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, do escritor norte-americano Colson Whitehead. Bom, esse livro foi enviado pela tag Experiências Literárias no mês de abril de 2018 e eu consegui fazer a leitura agora em maio, porque em maio tinha o nosso encontro aqui da tag na cidade de Pelotas e a gente ia discutir sobre essa obra. E a gente que acompanha aqui o universo do YouTube, do Booktube, né, esse nicho em que se fala sobre livros e literatura, acompanhou uma certa polarização na opinião que as pessoas tiveram sobre esse livro, o que é normal, né? Nem todo mundo vai ler da mesma forma, cada um vai ler com base nas suas experiências e com base nas suas leituras também, nas leituras de livros e nas leituras de mundo. Então, ok, ter diferentes opiniões é normal e a gente espera que seja assim, porque as pessoas não têm que pensar da mesma forma, não é mesmo? Pois bem. Afora isso, afora essa polêmica que de certa forma aconteceu, para quem acompanha as redes sociais da tag, por exemplo, que tem o aplicativo da tag Curadoria, viu que muitas pessoas não gostaram, mas que outras tantas adoraram. Enfim, do que trata The Underground Railroad? Bom, aqui a gente tem a trajetória da Cora, que é uma escrava que trabalha numa plantação de algodão numa fazenda no sul dos Estados Unidos, no estado da Georgia. E a história diz que se passa mais ou menos na década de 1800. Cora nasceu nessa fazenda, a mãe dela também nasceu nessa fazenda e a avó dela que foi trazida numa das primeiras levas de escravos que vieram da África. Então a gente vai acompanhar aqui nessa narrativa a Cora tentando alcançar a sua liberdade. Como? Fugindo. Ela cresce ali naquela fazenda, ela só conhece os arredores, ela nunca saiu da fazenda, pra dizer a verdade, mas chega um escravo, a certa altura da história, que vivia em outro estado, e no estado que ele vivia a coisa era mais liberal. Então ele teve uma formação, teve uma educação mais efetiva, ele sabia ler, o que era importantíssimo, e esse cara, por uma série de coisas, acaba sendo vendido para essa fazenda do sul, e ele chega lá e não se conforma com aquilo, porque onde ele vivia de uma forma bem mais tranquila, e ele sempre pensa em fugir. E aí ele descobre essa Underground Railroad, que é uma rede clandestina de abolicionistas que ajudam escravos a fugir e tem uma série de pontos de apoio, casas, trens, cavalos, carroças, enfim, que fazem com que essas pessoas consigam sair do sul e ir para os estados do norte, onde já se tinha um movimento pela abolição da escravidão. E aí esse escravo, que é o César, convida Cora para fugir com ele. No primeiro momento ela nega, depois ela começa a reconsiderar a proposta e vai se informar para ver, né, qual é a situação, se tem condições mesmo dele saírem dali. E daí então vai começar a acontecer essa fuga da fazenda. Eles vão passar, como é de se esperar, por muitas coisas. Eles vão ser pegos a certa altura, mas eles conseguem ir adiante e sair do estado. E isso é muito impressionante. O livro tem cenas eletrizantes, como diz aqui na contracapa, que são essas cenas de fuga mesmo, cenas de luta entre os escravos e as pessoas, os caçadores de escravos, e não passa muito tempo sem ter uma cena, um capítulo assim, que vai gerar muita tensão no leitor. Enfim, eles conseguem sair da Georgia e eles vão, acho que para Carolina do Sul, onde já tinha uma tentativa de se socializar com as pessoas negras, de uma certa forma, e lá eles conseguem apoio para trabalhar, inclusive, e para sobreviver ganhando dinheiro pelo seu trabalho, que é algo inédito para eles. E ali eles vão sentar um pouco a poeira e vão conseguir se desenvolver. Eu acho que eu não posso dizer muita coisa da história para não estragar a surpresa de quem for ler, mas o fato é que eles nunca param de fugir. Eles vão passar por outros estados também e cada estado vai lidar de uma forma diferente com a escravidão e eles vão sentir isso na pele mais uma vez. Eles levam vidas de fugitivo mesmo, né? Então não é uma vida fácil, mas o que eu mais gostei de ver nesse livro aqui foi a história dessas pessoas. A gente sabe que escravidão não foi uma coisa legal, a gente sabe de todos os problemas, né? A gente estuda isso, mas é sempre uma sensação diferente e mais provocante quando a gente lê, quando a gente se coloca na pele dessas pessoas. Então eu acho que é um livro muito bom nesse sentido. O livro me prendeu pela história e eu digo isso porque, em termos de narrativa, ele me deixou um pouco confusa. E assim, foi difícil engatar a leitura, tá? No primeiro capítulo eu não tava entendendo nada. E à medida que a história foi se desenvolvendo, eu fui me apegando um pouco mais e consegui ir adiante. Depois eu acho que eu me acostumei com a escrita do Colson Whitehead, mas é assim, uma escrita muito truncada. E
tem alguns problemas de tradução que eu, que não sou expert em inglês, percebi. Palavras trocadas, problemas de digitação também, que aí entra, não sei se é a revisão, mas enfim, uma série de problemas na escrita que acabaram me deixando um pouco cansada. Afora isso, a história me levou até o final e eu achei muito bonito o final. Essa Underground Railroad é uma grande metáfora que existe nos Estados Unidos, só que eu só fui descobrir isso efetivamente depois que eu fui ler a revistinha, porque assim, a tag vem sempre com uma revistinha para apoio de leitura, né? Mas eu leio sempre no final da obra porque eu gosto de entrar numa obra sem saber muito a respeito dela. E aí, quando eu li aqui, na revistinha dizia que a escrita dele, que essa obra pertence a um realismo fantástico, alguma coisa do tipo, eu pensei, como assim? E aí eu entendi por que estavam dizendo isso. Porque a Underground Railroad não era uma ferrovia subterrânea, como acontece aqui no livro. Aqui no livro tem cenas descritivas que mostram uma construção gigantesca que conecta os estados, só que é subterrânea e foi construída pelas pessoas mesmo, pelos escravos ali que queriam fugir, enfim, um trabalho duplo em que eles tinham que trabalhar diariamente na fazenda e sei lá quando que eles faziam aquilo, provavelmente à noite, mas era uma construção monstruosa assim e muito bem feita e contava com apoiadores, com pessoas que se disponibilizavam para ser os maquinistas do trem, pessoas que davam esse apoio. Os pontos de entrada para esse mundo subterrâneo eram as próprias casas desses abolicionistas, então às vezes tinha um alçapão no meio da cozinha e dali caía direto no túnel e assim por diante. Tá, e eu só sabia disso do livro, mas por ignorância minha, né? Mas assim, depois eu entendi que na verdade The Underground Railroad era uma expressão utilizada nos Estados Unidos dessa época para falar sobre essa rede de apoio que existia, mas que não era física. Então, o realismo fantástico que eles falam é que o Colson Whitehead pegou uma coisa que era uma metáfora e transformou em uma coisa física. Pra mim isso não é realismo fantástico, mas tudo bem, não vamos morrer por isso. Eu assisti 2 documentários também pra complementar essa leitura, eu vou deixar os documentários aqui no box de descrição pra quem quiser assistir também, porque eu acho que vale bastante a pena conhecer a história real por trás disso. Mas desde já eu digo que é uma baita de uma história a que a gente tem aqui nesse livro e eu acho que vale a pena ser lido sim. Enquanto a gente tiver racismo por aí coabitando com a gente precisa falar sobre a escravidão, sobre os problemas que isso acarretou numa série de gerações de pessoas. Vale a pena sim o esforço, vale a pena passar pela dificuldade da leitura que eu senti, por exemplo, para entrar em contato com essa obra. Agora se preparem para encontrar alguns problemas na escrita, na revisão e outras coisas mais. Pode ser que vocês não gostem do estilo, mas eu acho que vale a pena dar uma chance e ir de encontro a essa história aqui, porque ela vai mexer com a gente. As cenas são muito explícitas, né? As cenas sobre a escravidão, as cenas das penalizações que os escravos passavam. O cara não vai poupar tinta pra isso, ele vai jogar na cara da gente as coisas horríveis que os brancos faziam. Enfim, não tem justificativa, né, pra fazer isso com uma pessoa, não há nada que respalde a não ser a cultura da época e as leis da época que diziam que isso era possível, né. Eu acho que vale muito a pena, recomendo, com todas as ressalvas que eu fiz aqui. Eu assisti o vídeo da Tati Feltrin, entendo o que ela disse, entendo os motivos pelos quais ela não gostou do livro, que ela acha que é um livro mal escrito, e eu sei por que ela tá dizendo isso, mas eu não diria que é um livro mal escrito. Eu diria que poderia ter sido lapidado de uma outra forma, para aproveitar melhor essa história. Não senti falta de mais contextualização sobre essa ferrovia subterrânea, acho que não ficou faltando muita coisa sobre isso, porque o interessante era a fuga dela mesma, então pra mim, ok. A Cora é uma personagem muito interessante, é uma personagem que lá pelas tantas ela descobre a leitura e o poder da leitura, e isso também é bem legal de acompanhar, e ela é uma personagem que nunca desiste de ir em frente, ela nunca desiste daquele objetivo que ela tinha de encontrar a tão famigerada liberdade. E eu acho que é um exemplo bom para qualquer pessoa, né? Ela sabia que os cientistas dos brancos investigavam as coisas para entender como funcionavam, o movimento das estrelas pelo céu noturno, a cooperação dos humores no sangue, a temperatura necessária para uma boa colheita de algodão. A Jarry fez ciência com seu corpo negro e acumulou observações. Cada coisa tinha um valor e à medida que o valor mudava, tudo mais mudava também. Uma cabaça quebrada valia menos do que uma que ainda pudesse armazenar água. Um anzol que segurava o bagre era mais valorizado
valorizado do que um que deixasse escapar a isca. Na América, o estranho era que as pessoas eram coisas. Melhor evitar o prejuízo de um velho que não vai sobreviver a uma viagem para atravessar o oceano. Um macho jovem de uma cepa tribal forte deixava os clientes em polvorosa. Uma jovem escrava parideira era como cunhar moedas, dinheiro que gerava dinheiro. Se você era uma coisa, uma carroça, um cavalo ou um escravo, seu valor determinava suas possibilidades. Ela se esforçava para se manter em seu lugar. Então é isso, fica a minha recomendação de leitura. Leiam The Underground Railroad, tem uma edição que é fácil de encontrar em qualquer livraria. Posso deixar aqui embaixo também, vou deixar o link aqui, para vocês comprarem se quiserem comprar. Aproveitando o momento, quem tiver interesse em comprar esse livro, pode usar o link que eu deixo aqui embaixo, porque assim vocês ajudam a manter um canal. Eu ganho uma pequena comissão pela venda desse livro, vocês não gastam nada mais por isso e ainda me ajudam a manter esse espaço aqui com conteúdo legal para apresentar para vocês sempre, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui se já leram esse livro, o que acharam. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.